Ele está desligado aqui. Boa noite. Feliz dia de ação de graça. Na verdade, meu dia de ação de graças começou ontem. Ontem foi o dia mais feliz da minha vida, né? Os dias mais felizes. Lá para aproximadamente lá para as 7 horas da noite, 7 e pouquinho da noite. Meu dia foi muito feliz. O evento na nação me trouxe muita felicidade. Então foi meu Thanksgiving. Hoje eu já vi que vocês não querem rir, né? Porque vocês são flamenguistas. Mas tudo bem. Eu vou fazer o que com vocês? E hoje pela manhã eu vi a festa que o Luiz fez, que esta igreja fez pela manhã aqui, e nós também fizemos um cafezinho simples lá em São José dos Campos, mas foram manhãs gloriosas, pelo que eu tive notícias do que Deus está fazendo. Vocês sabem que eu virei um apóstolo, né? E um apóstolo fica feliz com o que está acontecendo nas igrejas nas quais estão sendo plantadas e na igreja mãe que está acontecendo. Hoje, nós estamos numa série sobre Efésios, mas o Alessandro perguntou esses dias, você vai pregar alguma coisa diferente? Eu falei, eu não costumo pregar nada diferente não gosto de quebrar as minhas séries não. Eu prefiro acabar a minha série do que às vezes interromper. Mas hoje eu quis interromper a minha série um pouco e eu queria falar sobre talvez o Thanksgiving nosso hoje talvez devesse ser, no mundo pandêmico, agradecer a Deus pela vida, por nós estarmos vivos. Eu sei que alguns de vocês perderam seus amigos, temos aqui o presbítero Luiz, perdeu seu pai, perdeu amigos, perdeu amigas, nós temos perdido amigos quase que semanalmente, e perdemos amigos quase semanalmente nesse tempo pandêmico. Então eu pensei em falar com vocês sobre a santidade da vida, sobre a gente aprender a agradecer essa medíocre vida que a gente vive, que é permeada pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo faz coisas incríveis na nossa vida. Mas eu queria falar sobre esse dia de ação de graças, em agradecer pela vida, ensinando a vocês como a gente agradece a Deus pela vida. Como os cristãos na história lutavam pela vida. Nós vivemos numa época em que cristãos celebram, como nós tivemos na Ponte Rio-Niterói, um cara que, ao sequestrar um ônibus, leva um tiro na cabeça e os cristãos festejam. Ele era digno de morte? Sim, era digno de morte. Merecia morte, merecia morte. Tipo o que os discípulos fizeram com os fariseus, com os samaritanos. Não vamos mandar fogo aqui no céu para ver se a gente acaba com todos eles, porque eles são bons, nós somos bons e eles são maus. Perdemos a noção plena do Evangelho, do entendimento do cristianismo. Mas não só isso. Agora os cristãos não sabem mais celebrar a vida a partir da questão do aborto e nem da questão agora, mais nova agora, eutanásia. Eu quero poder conversar um pouco com vocês sobre isso, para que a gente possa ser uma igreja que lute em São Gonçalo pela vida, para que pessoas fiquem vivas, para que a gente interrompam meninas que estão no processo abortivo, para que a gente, de alguma forma, ajude essa cidade a interromper caminhos de morte, porque Thanksgiving, para mim, neste ano, é agradecer porque eu estou vivo, ainda que a minha vida seja medíocre.
Obviamente que eu não tive uma Covid onde eu fui internado, mas eu passei tempos bem complexos sobre a Covid, onde a minha vida ia definhando sem qualquer sinal preponderante ou sinais que pudessem dizer que eu estava em declínio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 13, e eu quero conversar sobre esse Thanksgiving. Primeiramente agradecendo pela adoração que nós tivemos hoje, que coisa fantástica, como eu estou feliz de nós termos uma adoração tão conectada, tão alegre. Mas eu queria que nós cristãos não somos aquelas pessoas que simplesmente agradecemos a Deus por estarmos vivos, mas nós nos envolvemos em manter pessoas vivas. Nós nos envolvemos nisso. Nós lutamos por pessoas. E é isso que eu queria que fosse essa nossa gratidão, dizendo: Senhor, usa-nos. Usa-nos para que a gente possa ser agente de vida nessa cidade. Êxodo 20, verso 13, vou falar sobre a santidade da vida. Eu espero que eu consiga falar o que eu tenho a falar com vocês. Mas apenas o verso 13, que é o 6º mandamento, e que diz: não matarás. Vamos falar todos juntos? Não matarás. Vamos mais uma vez? Não matarás. Esse 6º mandamento é ele que abre todo o debate sobre a santidade da vida humana. E é sobre isso que eu quero falar nesse dia de ação de graças. Mas antes, eu quero orar com vocês e pedir a Deus que me traga misericórdia e graça para eu poder falar com vocês um assunto que às vezes a gente banaliza demais. Pai querido, muito obrigado por esse dia, obrigado pela adoração, obrigado pelas nossas manhãs que nós tivemos lá em Itaipuaçu, em São José dos Campos, aqui nesta igreja. Vimos uma festa incrível, nossos irmãos agradecendo pelo ano, pela colheita, pelo que o Senhor abençoou. E hoje à noite nós estamos encerrando agradecendo pela vida. Mas nós também queremos, Senhor, não só agradecer por estarmos vivos, mas nós queremos pedir que nós sejamos instrumentos de vida na nossa sociedade e na nossa cidade. Então nós pedimos que o Senhor nos ensine hoje, a partir desse mandamento, do 6º mandamento: não matarás. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou começar com vocês com uma história que aconteceu nos Estados Unidos, e o nome dessa história ficou conhecida como Bebê Garcia. É uma história que vai falar sobre o grande número de abortos que nós temos tido, e depois eu vou discorrer sobre algumas coisas mais, e vou falar por que o cristianismo é pró-vida. Diz assim: uma noite uma enfermeira do meu turno veio até mim e disse, este é um relato de uma enfermeira: Jennifer, você precisa ver o bebê Garcia. Havia algo de suspeito na maneira como ela disse isso. Ela me levou a uma sala que as enfermeiras usavam nos intervalos. Mulheres fumavam e bebiam café, com os pés apoiados no balcão de aço inoxidável. Lá, deitado no metal, estava o corpo nu de um bebê recém-nascido. O que o bebê está fazendo aqui neste balcão? Perguntei timidamente. É um prematuro nascido com 19 semanas, disse ela. Não fazemos nada para salvá-los, a menos que tenha 20 semanas. Percebi o peito vibrante rapidamente. Eu o peguei para olhar mais de perto. Este bebê está vivo, eu gritei. Achei que eles não haviam notado. Então eu aprendi a horrível verdade. As enfermeiras sabiam. E isso não importava. Eles haviam apresentado o bebê à mãe como uma criança morta e prematura. Em seguida, eles o pegaram e jogaram no balcão frio de aço do refeitório. Eu fiz a única coisa em que pude pensar. Eu o segurei em seus últimos momentos para que ele pelo menos tivesse um pouco de calor e amor antes de morrer.
Foi então uma das enfermeiras, uma mulher grande, severa, irrompeu na sala e gritou: Jennifer, o que você está fazendo com esse bebê? Eu respondi: ele ainda está vivo, e implorei: ele ainda está vivo porque você está segurando, disse esta mulher. Agarrando-a pelas costas com uma das mãos, ela o arrancou de mim. Abriu um dos armários de aço inoxidável e puxou um recipiente de amostra com formol. Ela jogou o bebê e fechou a tampa. Tudo acabou em um instante. Jennifer continuou: para eles, esta criança não era humana. Em mais 7 dias, ele teria se qualificado, mas às 19 semanas, às 19 semanas o tornou apenas um lixo. Esse é o mundo que nós construímos nos últimos 40 anos. Um mundo que nós construímos que transformou a vida em algo barato. Completamente barato. Nós estamos, nos últimos 40 anos, nós criando um mundo onde nós já declaramos nesses 40 anos que Deus está morto, que Ele não tem significado, onde os absolutos de certo e errado passou para sentimentos, coisas sentimentais, e passou para o que funciona para mim é o que mais importa. Então a vida humana se torna extremamente barata, onde nós nos esquecemos do nosso 6º mandamento, onde diz: não matarás. Então a nossa sociedade faz o quê? Se torna uma sociedade extremamente descartável. Não é à toa que nós temos mais de 600 mil mortos na nossa nação e nós continuamos vivendo como se nada tivesse acontecendo. Isso significa porque nós, nos últimos 40 anos, construímos um mundo onde a vida não faz mais sentido. Onde o Thanksgiving, ele agradece sim pela colheita, mas não agradece pela vida. E ele não sabe, nós cristãos perdemos de perspectiva o que é lutar pela vida. Então, o que eu quero conversar com vocês é que nesses últimos 40 anos, o Ocidente não usa mais essa expressão não matarás. Isso foi banido do Ocidente. Na nossa sociedade contemporânea, o não matarás não existe nem mais dentro do cristianismo. O único mandamento que agora está na ponta da língua dos cristãos é: não julgueis. Não julgueis. Porque aquele dali não faz mais sentido para nós. Nós arrancamos. E aí, o que está no nosso Face, no nosso Instagram, onde está no nosso Twitter, é: não me julguem pelo que eu estou falando. Você não tem o direito de me julgar. Esse sim está na ponta da nossa língua. Nós substituímos o não julgar, o não matarás por não julgueis. Obviamente que isso foi construído não de qualquer maneira. A gente tem um escritor, um filósofo chamado Peter Singh, que ele vai começar lá atrás construir esse novo mundo onde nós embarcamos. Então hoje, por exemplo, nós somos capazes, nossa sociedade é capaz de prender alguém que machucou um animal, mas não é capaz de prender alguém que tirou a vida de um ser humano. Hoje nós somos uma sociedade que nós medimos todos os esforços para salvar um cachorro, para salvar um gato, mas não medimos todos os esforços para salvar seres humanos.
Por quê? Porque não matarás não existe mais na nossa Bíblia, na nossa linguagem. A pergunta é, como é que a gente lida com isso? Como é que essa igreja, esse lugar, como que vocês podem ser uma geração onde a igreja seja um lugar pró-vida, que todas as meninas, que todas as mulheres, que a galera que está no tráfico, que a galera que só pensa em morte, como que nós podemos ajudar essas pessoas para que elas não façam o que são incentivadas a fazer? Obviamente que no mundo grego, por exemplo, no mundo romano, lá no Império Romano, era comum se matar, por exemplo, crianças deficientes. Platão e Aristóteles, ele incentivava no Império Romano e no mundo grego que todas as crianças defeituosas, todas as crianças que tinham algum problema de saúde fossem mortas. Mas a gente só não vê isso só no mundo grego-romano, a gente já vê isso lá em Moisés, quando ele é jogado no Nilo. O infanticídio, ele acontece em todo o tempo. Mas por que os cristãos, eles no dia de ação de graças, onde nós podemos agradecer pela vida, por que os cristãos devem lutar para que não haja mais nenhum aborto, que não haja nenhuma eutanásia, para que nenhum menino, ainda que esteja envolvido no tráfico, por que a igreja deve lutar para que eles não sejam mortos? Eles precisam pagar pela lei, obviamente. Mas por que a igreja deve lutar para que eles sejam restaurados? Por quê? Porque o cristianismo, ele entende, é o nosso primeiro ponto, eu vou pedir que o Douglas coloque, é que o cristianismo, ele tem a crença de que a vida é uma dádiva. Amém? A vida é uma dádiva. Então, nós vivemos numa sociedade que a vida não é mais uma dádiva. Mas o cristianismo sempre creu que a vida do ser humano é uma dádiva. Eu vou estar percorrendo com vocês Deuteronômio. Olha o que diz em Deuteronômio 4, verso 32. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo tão parecido? O que esse verso está falando? É que Deus nos criou de maneira tão esplendorosa, que a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus, a imago Dei, nós fomos criados do pó da terra. Adão se torna um ser vivo, porque Deus o cria do pó da terra. Então a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. E é por isso que nós entendemos que o ser humano, o cristianismo entende que a vida é uma dádiva. Deus nos deu e nós devemos fazer de tudo para que a gente se mantenha vivo e para que a gente possa fazer com que outras pessoas se mantenham vivos. Então, o que o autor de Deuteronômio está dizendo, que Deus aponta para Gênesis 7, que Deus forma o homem do pó da terra, ele sopra o fôlego da vida em Adão, e ele, ao soprar o fôlego da vida, embora isso seja uma verdade para vocês, a gente precisa entender que Deus está dizendo que a imagem dele foi impressa em cada ser humano, branco, negro, pobre, rico, não importa a nação, a imagem de Deus foi impressa em cada ser humano. Então, ele olha para o ser humano e diz assim: cada vez que alguém
destrói alguém a minha imagem, é como se estivesse me atacando pessoalmente. Quando uma pessoa é tirada da existência, quando alguém fere alguém, quando alguém tira a vida de alguém, é como se essas pessoas estivessem atacando a minha própria imagem. É como se você, por exemplo, tivesse fotos incríveis do seu casamento, fotos que você ama muito, e você chama um amigo na sua casa, daqui a pouco teu amigo, você vai pegar alguma coisa na cozinha, seu amigo pega uma imagem, uma foto do seu casamento, que você é simplesmente apaixonada pelo seu casamento, e simplesmente seu amigo pega aquela foto, cospe nela, rasga ela, e simplesmente bota no bolso e vai embora. E você olha assim, você pegou a minha... Você simplesmente destruiu a foto, e você diz assim, como você teve o direito de arrancar uma imagem que era tão preciosa para mim? Então o cristianismo, acima de tudo, ele valoriza a vida, porque a vida é uma dádiva, porque se você mentir para o seu irmão, você depois pode dizer a verdade. Se você fizer qualquer outra coisa que não seja a morte contra o seu irmão, você pode resolver e retribuir. Se você tirar um dinheiro dele, você pode devolver o pagamento. Mas se você tirar a vida de alguém, você não pode dar de volta essa vida. Não é retribuível a vida. Por isso que o cristianismo acredita que a vida é um dom de Deus. Então por que Deus vem e institui a pena de morte? Olha o que diz Deuteronômio no verso 6, em Gênesis capítulo 9, e verso 6 vai dizer: quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, na palavra de um escritor chamado Paul Hansen, diz assim: tirar uma vida inocente é jogar o dom da vida de volta na cara do Criador. Para o cristianismo, a vida é uma dádiva. Quando nós vemos pessoas arrancando vida de outros e nós ficamos calados, nós não estamos nos comportando como cristãos. E nós precisamos, nesse Thanksgiving, ao agradecer pela vida, é quando a gente poder olhar um para o outro e dizer assim: cara, você é a imagem de Deus. E eu jamais posso pensar que alguém possa pegar uma pessoa que é a imagem de Deus e simplesmente destruí-la. Segunda base do cristianismo sobre a vida é porque o cristianismo tem a crença de que a vida nos foi emprestada. A vida não é só uma dádiva para o cristianismo. A vida também, para o cristianismo, é algo que nos foi emprestado por um breve momento. Então, quando o cristianismo fala da vida, vai falar que Deus, o Deus dos cristãos, é um Deus diferente dos deuses pagãos. O interessante, eu não sei se você já parou para pensar, que até Gênesis capítulo 2, a palavra Elohim é falada 15 vezes, com referência a Yahvé. Em Gênesis capítulo 3, quando a serpente vai tocar, vai enganar a Eva, a serpente também usa a palavra Elohim. A palavra Elohim, antes da serpente usar essa expressão, era a palavra de um Deus confiável, de um Deus amoroso, de um Deus que nos sustenta, de um Deus que cuida de nós, um Deus que mantém a nossa vida, um Deus que tira a nossa vida a hora que Ele desejar, porque assim é a vontade dEle. Só que a serpente, em Gênesis capítulo 3, vai usar a palavra Elohim também para se referenciar a Deus.
E ela usa a palavra Elohim para falar que esse Deus, que era falado até o capítulo 2, não é mais um Deus confiável. Ele não quer o melhor para você. Ele não quer o melhor para nós. E ele então diz para Eva, olha, ele não quer que você seja melhor do que você é. Ele quer te aprisionar, ele quer te deixar dentro de um cubículo. E aí, desse dia em diante, no Pentateuco não é mais usada a palavra Elohim no original. É incrível isso aqui. Porque uma serpente pega a palavra Elohim, que os povos pagãos também usavam para deuses. Por isso que, se a gente tem dentro do cristianismo pessoas que olham para a vida e não dão valor a ela, é como se a serpente e o evangelho tivessem sentado de lado a lado, usando a mesma expressão Elohim, mas com pensamentos diferentes. Em Gênesis capítulo 3, no Pentateuco, não vai ser mais usada a palavra Elohim. Vai ser usada a palavra agora eu sou, para se referendar a Deus como estando diante dos seus servos. Portanto, a Bíblia vai dizer que nós temos uma vida que nos foi emprestada. E essa vida foi emprestada pelo Elohim, o eu sou, que nos deu essa vida para que a gente possa viver da melhor maneira possível enquanto estivermos aqui. Para que a gente possa viver de modo que a gente entenda que Yahvé, ele é o nosso parceiro da aliança. Ele fez uma aliança conosco. É para que a gente possa entender que o compromisso de Deus conosco, quando Ele nos empresta a vida, o compromisso de Deus é que Ele vai fazer de tudo para que a gente possa viver de maneira onde nós possamos ter uma vida e um bem-estar adequado. É isso que Deus está falando, o cristianismo pensa quando Deus nos empresta a vida. Isto é, Deus está dizendo assim, eu tenho uma aliança com vocês. E enquanto vocês viverem dentro desta aliança, eu vou zelar pelo bem-estar de vocês. Por quê? Porque eu sou Yahvé, eu sou. Por isso que a palavra Elohim, ela é tirada em Gênesis capítulo 2, no Pentateuco, e não mais expressa novamente. Então, a Bíblia vai dizer que Deus, como soberano, Senhor de toda a vida, aquele que tem o dom de toda a vida, Ele nos dá uma vida que é emprestada, e essa vida nós não podemos nos apossar. Você não pode chegar para você mesmo e dizer, a vida é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Deus, o Yahvé, está dizendo, não é, eu a emprestei, seja responsável com a vida que eu te dei. Esse é o sentimento do Evangelho. Não é isso que a gente ouve quando nós queremos viver o que a gente vive? Thanksgiving é dizer, sim, Senhor, a minha vida foi emprestada pelo Senhor, mas eu sei que ela não é minha, ela é tua. Mas a gente, na nossa rebelião, nós temos a ideia e o entendimento que a vida é nossa, nós tomamos posse dela, e a gente acha que a gente pode fazer o que achar bem com a nossa vida. Mas a Bíblia diz que a vida é um presente que Deus decretou para nós. E esse decreto faz com que a gente pense, faz com que a gente entenda que a gente precisa viver uma vida para a glória dele. Eu queria ir para o terceiro ponto e o último ponto do meu sermão, para que você entenda que a terceira crença do cristianismo é que a vida é uma dádiva. A segunda, a vida é emprestada, significa que a vida não é sua. Você está aí, ela não é sua vida, ela é do Senhor. Você não pode fazer o que você quiser da sua vida, ela é emprestada por Deus, e ela é emprestada para que você viva para a glória de Deus. Mas também nós temos, o cristianismo sempre teve uma crença
de que a vida é para ser... É o que, gente? O que é redimido? A vida é para ser salva. Amém, gente? A vida é para ser salva. O cristianismo sempre teve uma crença de que a vida é para ser salva. Eu não sei se vocês acompanharam eu vi em alguns jornais uma mulher, se eu não me engano foi na Argentina, ela adquiriu uma síndrome que seu corpo estava paralisando e ela marcou a sua eutanásia. Por que ela marcou a sua eutanásia? Porque ela diz, eu tenho o direito de não sofrer mais. Por quê? Porque na nossa sociedade contemporânea, nós trocamos o certo ou o errado pelos nossos sentimentos e pelas nossas prioridades. Mas a Bíblia diz que a vida não é minha nem a sua. A vida é uma dádiva, a vida é emprestada e a vida é para ser redimida. Então aí essa mulher, que tem um filho, ainda era jovem, e ela marcou o dia da sua eutanásia, ela seria morta. Mas depois eu vi que alguma coisa deu errado, o governo autorizou, mas parece que ela não tomou a injeção letal, alguma coisa desse tipo para a sua vida. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós trocamos os valores absolutos do reino pelos nossos sentimentos, pelas nossas prioridades. O que eu penso é que importa, o que eu acredito é que importa. Por isso que a palavra, o sexto mandamento, não matarás, foi substituído por não julgueis. Você não pode me julgar. É você que está no meu lugar. E essa é a sociedade que nós estamos construindo. Agora pensem bem. Por que nós estamos numa cidade extremamente violenta? Porque quando nós construímos um mundo onde a vida é barata, não há outro jeito de uma sociedade se tornar do que uma sociedade violenta. Não há outra expectativa. O único modo de nós termos uma sociedade diferente em São Gonçalo é a igreja começar a lutar pela vida. Ela começar no seu Thanksgiving, entender que o cristianismo crê que a vida é para ser redimida, que é para ser salva. Por que a violência aumenta? Por que nós temos em cada esquina alguém sendo assaltado, alguém sendo roubado, alguém isso ou alguém aqui? Por que a gente vive num estado que é desse jeito? Justamente porque quando nós, nos últimos 40 anos, começamos a construir uma sociedade onde a vida se torna barata, então a violência ela só tende a aumentar. Porque nós abrimos mão da crença de que a vida é para ser redimida. Então a terceira crença que perpassa as Escrituras é que a vida deve ser redimida. E Deuteronômio vê isso como uma grande bênção para nós cristãos. O dom da vida, por exemplo, na concepção, né? A experiência da vida, na longevidade, você poder viver até seus 80, 90 anos, permitindo que o seu corpo, com seus dramas, acompanhado da sequência de morte, ela possa ir de acordo com os planos daquele que emprestou a vida e que deu a vida. Aquele que vai sustentar tudo isso. Por quê? Porque é uma vida que se é vivida na presença de Deus. Por isso, Deuteronômio 6, de 1 a 3, vai falar sobre essa crença que nós devemos ter e que os cristãos têm desde lá
do Antigo Oriente de que a vida é para ser redimida. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, os Deus dos seus antepassados. Isto é, a vida para o cristianismo é mais que uma vida físico-biológica, mas é uma vida espiritual. Os cristãos enfrentam a vida dentro da sua espiritualidade, onde a sua relação é completamente restaurada diante de Deus, ou na presença de Deus, é isso que diz a Bíblia. Portanto, a comunidade que é redimida, a igreja que é redimida, está sempre ouvindo essas palavras do Senhor. Lá no início, quando diz: ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Isto é, eu sou o teu Redentor, eu sou o teu, aquele que te libertou, o teu libertador. Por isso que a vida, para os cristãos, ela precisa ser redimida, porque Deus veio para nos redimir. E a igreja precisa ser um instrumento de redenção na nossa sociedade. Toda vez que você ouvir uma amiga dizendo: tem uma amiga que está querendo abortar, você tem que sair correndo lá e dizer: não faça isso, eu vou te ajudar. Se você ouvir que você conhece alguém de onde você mora que está prestes a ser morto, nós precisamos sair correndo lá e dizer assim: pega aí, cara. Eu vi uma história essa semana que foi uma história de como os cristãos são usados para redimir vidas. Um menino de 14, 15 anos era um jovem lá na Vila Kennedy, e ele se envolveu com drogas. E ele comprava droga e começou a dever o tráfico. Quem deve ao tráfico morre. A família percebeu isso e disse assim: se você ficar aqui, você vai morrer. Então liga para uma irmã que tem lá do outro lado, lá em São Paulo, na capital, diz assim, é uma mulher solteira, e diz assim: você pode ficar com meu filho, porque aqui eles vão matar. E ela era uma cristã, vão matá-lo. E a princípio ele não quis ir, mas mesmo assim ele foi enviado. E isso já faz 40 anos. Hoje, se você passar lá perto da rodoviária do Tietê, ele tem 3 barracas, umas de hambúrguer, outras de cachorro-quente e outras de outra coisa. Ele foi salvo porque os cristãos que vivem dentro daquela comunidade entendem que a vida é para ser redimida, não é para ser perdida. Nós não dizemos: merece morrer, que morra. Os cristãos foram feitos e foram chamados para ser um tipo de gente que entende que o seu chamado, na história do cristianismo, os cristãos foram chamados para redimir a vida, porque eles foram redimidos. Eles também foram salvos. Então, por isso que o Deus de Israel é aquele que Deus, sempre que vai se aproximar de novo de nós, Ele vai se aproximar dizendo o seguinte: eu é que te salvei, eu é que te restaurei, eu é que tirei você da escravidão. Mas não só isso,
Lá em capítulo 30, verso 15 e 16, Deuteronômio vai destacar uma visão que é importante demais sobre a vida, que é a bênção e a maldição. Então o cristão olha entende que a vida ela para ser redimida, mas o cristão entende também que a vida está debaixo de aspectos de morte ou de vida. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e 16. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. O que Deus está fazendo com o seu povo é forjando o seu povo, para que eles entendam que na perspectiva da vida existe morte e vida, existe bênção e existe maldição. Então ele está forjando o seu povo para que eles escolham a vida. Deus sempre ensinou o seu povo a escolher a vida, a dar valor à vida, a entender que nós não fomos feitos para viver debaixo de tal maldição, mas nós fomos feitos para viver debaixo por isso que ele diz: eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. E aí ele diz assim: vocês precisam entender que dentro desses aspectos vocês precisam ver por onde vocês vão andar, o que vocês vão escolher para viver. Então ele forja o seu povo, capacita o seu povo para que esse povo seja uma sociedade modelo. Quando Deus está escrevendo isso aqui em Deuteronômio, ele está forjando o povo para que eles se tornassem uma sociedade modelo, uma sociedade, uma igreja onde nós podemos dizer que nós lutamos pela vida, que nós lutamos para que pessoas não abortem, que nós lutamos para que pessoas não morram, que nós lutamos para que casamentos não acabem, que nós lutamos para que amizades não terminem, porque nós somos pró-vida. Nós somos uma sociedade modelo. É isso que a Bíblia diz. A igreja é uma sociedade modelo. Por isso que ele vai dizer, no capítulo 4, no verso 5, 8, ele vai dizer assim: eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão. O que, gente? O que, gente? Está dando aí para ver, não? Verão o que, gente? A sabedoria de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Isto é, quando em questões de vida, de como se comportar, de como viver, Deus está chamando a mim, a você, a esta igreja, para ser uma igreja modelo, para ser uma sociedade modelo, porque nós entendemos que a vida, ela é dada, é uma dádiva, ela é emprestada e ela foi feita para ser redimida. Então ela está esperando, o Deuteronômio está dizendo que o povo, ele foi forjado para ser uma sociedade modelo. Além disso, a gente tem o entendimento e a crença, o cristianismo tem a crença que Deus era o Criador,
que Deus é o Criador de tudo, mas não só Criador, Deus é Redentor. O cristianismo nunca pode perder essa percepção. Ele nunca pode achar que Deus é só Criador, mas Ele também é Redentor. Por isso, no capítulo 7, verso 8, diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês. Tenha paciência que agora eu estou lendo um pouco mais de Bíblia, tá? O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu para serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ele não faz só isso, ele diz assim: Deus está dizendo, eu não sou só criador de vocês, eu sou o redentor de vocês. E aí ele começa a orientar a gente como a gente vai viver. No capítulo 15, no verso 11, ele vai dizer o seguinte: sempre haverá pobres na terra, portanto eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vendesse a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade, e quando fizer, não mande embora de mãos vazias, dele com generosidade dos animais, do seu rebanho e do produto da sua eira, e do seu tanque de prensa as uvas, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje eu dou a vocês essa ordem. Da mesma maneira que eu redimi vocês, eu quero que vocês redimam os seus irmãos. Ajudem os seus irmãos. Isso é Thanksgiving. Eu não vou mais passar mais algum texto, outros textos. Mas qual é o problema? É que Israel, diante disso tudo, ele falha. Ele não se torna uma sociedade modelo. Israel não se torna uma sociedade onde todos os povos olham para eles. E então dizem, não, esse povo é sábio e inteligente. Deus diz, por exemplo, para Israel, que eles nunca fizessem escravos. Davi, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele se torna rei, é ter escravos em suas mãos. O povo de Israel, então, falha de ser modelo de sociedade. Isto é, essa falha de ser modelo na sociedade é tão profunda que ela só é restaurada anos depois, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a falha de Israel ser uma sociedade modelo, do primeiro Adão, de não conseguir obedecer e viver, e ser um homem modelo, de Israel ser uma sociedade modelo, é que anos depois, Jesus vem, e quando ele entra na tentação do deserto, de Marcos capítulo 1, do verso 1 ao 11, ele vai citar justamente Deuteronômio, dizendo que eu sou aquele que vim para ser modelo para aqueles que eu lhe redimir. Então Israel falha, mas em Mateus capítulo 4, do verso 1 a 11, Jesus Cristo vai cumprir a palavra de Deus e vai dizer, e vai dar as respostas segundo Deuteronômio, e ele vai dizer que na cruz ele vai cumprir todas as coisas que deveria cumprir. Ele vai cumprir a missão que estava determinada em Deuteronômio. Ele vai ser um modelo de pessoa, de ser humano. Ele vai ser um modelo de redenção. Ele vai ser aquele que é capaz de vir, não para destruir os seres humanos, mas para perdoar e restaurar os seres humanos. Ele vai vir para a redenção dos seres humanos. É isso que acontece e é isso que Jesus faz. E então, quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário e toma sobre si todas as nossas maldições, quando ele
assume a escrita da dívida, ele então, ao assumir as nossas dívidas, as nossas maldições, ele começa a nos tornar o Israel que nós devemos ser. Ele começa a nos tornar pessoas e cristãos que reflitam a imagem de Deus e reflitam a partir de relacionamentos. E ele faz isso mostrando que ele, da mesma forma que ele se relaciona com o Pai, nós devemos nos relacionar um com o outro. Jesus Cristo vai ser o novo modelo de sociedade e ele vai lutar, então, pela vida. O Adão, o primeiro Adão que não consegue cumprir, vem o segundo Adão e cumpre todas as exigências da lei e as exigências do Pai. Quero terminar dizendo para vocês que nós cristãos somos um povo em que nós não celebramos a morte de ser humano algum. Que nós somos um povo que entende que a nossa vida é uma dádiva, que ela foi emprestada e que ela existe para ser redimida. Eu peço a vocês, para que nesse Thanksgiving de hoje, eu e você possamos ser pessoas, possamos ser uma comunidade redimida, nós possamos ser o modelo de uma igreja que a gente chama de igreja celestial. Nós devemos oferecer o máximo de apoio possível àqueles membros ou aquelas pessoas que a gente tem visto que precisam ser salvos. Nós temos o nosso Ministério de Misericórdia que nós criamos e treinamos há algum tempo atrás. Daqui a alguns domingos nós vamos apresentá-los. E se eu pudesse já pedir ao Ministério de Misericórdia que eles olhem com carinho as meninas que estão a todo custo querendo abortar de qualquer maneira. Que nós possamos ser pró-vida, que a gente interrompa esse processo e que a gente encontre um caminho dessas crianças serem salvas. Talvez um pedido ao Ministério de Misericórdia também é que o nosso Ministério de Misericórdia possa ajudar com o aconselhamento as meninas que se tornaram mães solteiras. Não abortaram, mas se tornaram mães solteiras. Que nós possamos ser uma igreja que possa aconselhar essas meninas. Nós vivemos num bairro ou numa cidade que meninas de 12, 13, 14 anos estão engravidando e são mães solteiras. Nós não temos muito dramas aqui na nossa cidade de eutanásia, mas nós temos os nossos garotos e meninos morrendo para o tráfico. E nós temos, e eu quero pedir a esta igreja que acolham e ajudem todas aquelas pessoas que estão se sentindo esgotadas e maltratadas. Eu quero pedir, não só para que vocês cuidem dessas pessoas, mas que vocês protestem quando vocês lerem, verem, ouvirem que a vida não tem valor. Que pode-se descartar uma criança com 18, 19 semanas como não fosse nada. Que você proteste. Use seu Instagram, use seu Twitter, use seu Facebook, que vocês protestem
Mas não protestem dizendo, vocês são isso. Mas vocês protestem biblicamente, apontando as Escrituras. Mas, além de protestar, que vocês apoiem pessoas que estão perdendo as suas vidas. Que esta igreja seja uma igreja que ajude pessoas que estão na iminência de perder as suas vidas. Que você possa usar o 6º mandamento nos seus protestos. Não matarás. Que você possa olhar o histórico da vida cristã. O cristianismo, em toda a sua história, entende que a vida é uma dádiva, um presente, e ela foi feita para ser salva e jamais para ser tirada. Esse é o meu Thanksgiving. Quero terminar com uma expressão do Dr. Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, um dos maiores, tudo que você achar de Francis Schaeffer, você leia. Dr. Schaeffer, ele fez um livro, escreveu um livro intitulado O que aconteceu com a raça humana. Gente, deixa eu explicar para vocês, eu quero que vocês entendam isso. Combater os absurdos que nós estamos vendo não é para uma igreja que está na Barra da Tijuca, que tem médicos, doutores, não. É para nós, os cristãos, aqui em São Gonçalo. É para mim e para vocês. Não é para os caras que estão em Caraí, que estão somente. É para nós. E nós combatemos tudo que é antivida a partir das Escrituras. Porque o cristianismo, historicamente, sempre teve essa percepção de sua vida. E olha o que diz, então, o Francis Schaeffer. Vou terminar, já quero chamar os músicos para estarem aqui. O Francis Schaeffer estava combatendo o infanticídio e o aborto. Eu queria, talvez, nesta noite, poder trazer para vocês uma pregação onde você saísse daqui mais leve, é verdade. Mas não foi isso que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração para eu trazer algo para que você pudesse se despertar. Talvez a gente possa, num momento futuro, debater os detalhes sobre aborto, sobre eutanásia, sobre infanticídio. Mas nós precisamos voltar a entender o que é o cristianismo. O cristianismo é uma sociedade moderna, onde os povos vão olhar para nós e vão ver o quanto nós somos salvos. Mas nos últimos 40 anos, nós construímos essa sociedade que nós estamos vivendo. Nós, gente, vocês estavam construindo. Nós construímos uma sociedade onde a vida se tornou barata. Então Francis Schaeffer vai escrever o seguinte: as gerações futuras olharão para trás e muitos zombarão ou acreditarão em Cristo com base no fato de nós, cristãos hoje, tomarmos uma posição sacrificial em nossas várias esferas da vida, nessas questões extremamente importantes. Se não nos posicionarmos aqui agora, certamente não poderemos reivindicar sermos sal e luz em nossa geração. Não preservamos os valores morais e a dignidade do indivíduo. Nem mostramos compaixão por nossos semelhantes. Será que as gerações futuras olharão para trás e se lembrarão de que pelo menos houve um grupo, uma igreja, que defendeu consistentemente, qualquer que seja o preço, o valor do indivíduo, transmitindo assim
alguma esperança às gerações futuras? Ou como cristãos, seremos varridos com as tendências, nossos próprios valores morais se tornando cada vez mais confusos, nossa própria apatia refletindo a apatia do mundo ao nosso redor. O desafio ainda está conosco, afinal, o mandamento é claro: não matarás. Vamos orar? Agradeça a Deus pela vida, mas seja um instrumento de vida nessa cidade. Seja um instrumento de vida. Foi isso que Jesus Cristo fez para nós, por nós. Ele é o nosso Redentor. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, e vida nele. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Eu quero te agradecer pela vida, Senhor, por essa que eu tenho hoje, que às vezes a vivo de maneira muito e tão patética, mas mesmo assim o Senhor tem derramado graça, bondade e misericórdia. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão aqui, porque no mundo pandêmico é um milagre vê-los aqui nesta noite. Uma doença que nós não sabemos de que modo ela é capaz de nos ferir mortalmente. Mas o Senhor, que dá a vida, que empresta a vida e que salva a vida, resolveu nos preservar. Então nós estamos terminando este ano dizendo: Senhor, obrigado pela vida. Mas nós não ficaremos só aqui agradecendo pela vida. Nós queremos, Senhor, ser instrumentos de vida na nossa cidade. Nós queremos ser instrumentos de vida, Senhor, no nosso bairro. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor use os nossos jovens, os jovens desta igreja, que eles sejam instrumentos de vida nos seus colégios, nas suas universidades. Tenho certeza que eles se deparam muitos com as suas amigas, que às vezes engravidam e querem abortar. Que eles possam interromper, Senhor, qualquer modelo de morte. Que os nossos jovens sejam geradores de vida nas suas universidades, nas suas escolas. Senhor, que nós possamos ser uma igreja que onde nós descobrirmos que há cheiro de morte, nós possamos, custe o que custar, como diz Francis Schaeffer, pagando o preço que for necessário para pagar, que a gente possa levar cheiro de vida para que o cheiro de morte seja deposto. Ajude-nos nesta noite, Senhor. Esse é o meu Thanksgiving, Senhor. Esse é o meu pedido para esta igreja. Este é o meu pedido para os meus irmãos e amigos que estão aqui nesta noite, Senhor. Nós te pedimos que nós tenhamos uma igreja, Senhor, que agradeça pela vida, mas que ame a vida, Senhor, e que não suporte qualquer cheiro de morte. Sabemos que quando o Senhor atirar, aquilo que é irreversível, nós choraremos e lamentaremos, porque não conseguimos e não pudemos, por causa da sua soberana vontade, interromper o cheiro de morte. Senhor, ajude-nos nesta noite. Nos ajude a nos encontrarmos contigo agora, no comer do pão e no beber do cálice. Eu quero te pedir, Senhor, que haja um encontro pessoal de cada pessoa que pegar o pão e o cálice nesta noite. Aqueles que não vão pegar hoje, que eles possam ter um encontro contigo, Senhor, profundo. Mas os cristãos que vão pegar do pão e do cálice, eles possam ter um encontro real contigo. Um encontro com Jesus real. Com Jesus que quando viveu nessa terra trabalho
dele foi aplacar a morte, ressuscitar mortos, dar vista a cegos, fazer coxos correrem como servos, fazerem os pobres ouvirem a boa notícia do Evangelho. Ajude-nos nesta noite, Senhor, e que esse Thanksgiving nosso, ação de graças, seja a gente dizendo na hora do pão e do cálice: Senhor, me torne um instrumento de salvação nesta cidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar e vamos comer do pão e beber do cálice.